Olá pessoal, com grande satisfação estamos iniciando mais uma aula de máquinas elétricas e estamos dando continuidade na nossa aula sobre geradores. Começamos a falar de geradores na aula passada, falamos bastante coisa, passamos o funcionamento geral de um gerador e hoje vamos dar continuidade a esse assunto. Então, vamos já fazer uma revisão do que nós vimos na aula passada. Então, aqui na tela, revisão de geradores. Nós vimos a definição de gerador, né? Nós vimos que o gerador ele é um equipamento que transforma a energia mecânica em energia elétrica, né? Nós vimos então que ele vai fazer essa conversão, ele vai transformar aquilo que é mecânico em volts, tá? Esse aí é a cara, né? Uma figura aí de um gerador, um exemplo de gerador onde você colocaria ele aí numa fonte primária e aí ele colocaria aí nos bornes de saída um valor de tensão elétrica. Bom, falando em fonte primária, né? A fonte primária é a fonte de potência mecânica, né? Para o gerador. É a fonte de potência mecânica que vai fazer com que os rotores do gerador, né, girem, né, para que ele converta esse movimento referente a esse giro, a essa movimentação, ele vai converter essa energia mecânica, essa energia cinética, em energia elétrica. Tá? Essa fonte de energia, então, é chamada de fonte primária. A gente classifica as fontes primárias como de alta velocidade, por exemplo, a turbina a vapor, a turbina a gás, e as de baixa velocidade, que são os motores de explosão, no caso aqueles que são movidos a diesel, a gasolina, né, as turbinas hidráulicas, né, como a gente tem lá em Itaipu, por exemplo, né, as turbinas eólicas, como nós temos lá no Nordeste, onde ele vai pegar essa energia das pás que vão estar se movimentando por conta do vento, né? E aí ele vai pegar esse tipo de energia, essa movimentação, né, causada pelo vento e vai transformar em energia elétrica. Bom, o gerador elétrico e a indução eletromagnética. É importante que você tenha compreendido bem essa questão do gerador elétrico e a indução eletromagnética, porque o gerador ele é basicamente um eletroímã, né, com uma espira em volta, né, com uma grande espira ou um conjunto de espiras em volta do campo magnético desse eletroímã. Então os terminais da espira eles vão ser conectados a escovas, a anéis, né, anéis que vão estar ligados a escovas onde eles vão estar fornecendo a energia elétrica. Bom, então a gente viu, né, essa basicamente aí um exemplo clássico que a gente poderia ter de gerador elétrico. A gente separou o polo norte do polo sul do ímã e colocamos aqui no meio uma bobina que não necessariamente vai ser uma bobina só, mas um conjunto de bobinas, tá? E aí já falando um pouco mais, aqui nesse eixo, né, eu estaria conectando esse eixo a uma fonte que nós vimos que é uma fonte primária, onde ela vai girar, né, e o giro dessa fonte é que vai provocar o movimento do que aqui no gerador nós vamos chamar de rotor, né, e aí ele vai girar aqui essa bobina e o movimento dessa bobina vai causar o que o Michel Faraday chamava de variação do campo magnético. Por quê? Porque você vai movimentar a espira, então você vai variar o fluxo magnético que vai passar por essa espira, né? Então, baseado nisso, né, voltando lá na nossa segunda aula, né, onde nós vimos a lei de Faraday, e na lei de Faraday nós vimos o seguinte, que o Michel Faraday ele fez a seguinte descoberta. Ele tinha lá uma lâmpada conectada a uma bobina, né, um conjunto de espiras. E aí ele percebeu que quando ele aproximava o ímã dessa bobina com essa lâmpada conectada à bobina, não tinha nada de energia elétrica aí, somente a bobina conectada à lâmpada, ele aproximava e essa lâmpada piscava, ele afastava, essa lâmpada piscava, ele aproximava, ela também acendia e apagava e assim por diante.
E se ele começasse a fazer essa movimentação mais frequentemente, aí essa lâmpada conseguia ficar acesa. Então ele descobriu, né, o que nós chamamos de lei de Faraday, que a tensão, né, ela pode ser gerada a partir da variação de um campo magnético dividido pela variação do tempo. Então, se eu tenho uma variação do campo magnético em relação ao tempo, em um determinado espaço de tempo, eu consigo ter a geração, eu consigo gerar tensão elétrica. E é baseado nesse princípio que nós vamos ter o princípio do gerador. Ele é baseado, então, na lei de Faraday. Isso é importante você entender. Então, da mesma forma, né, eu posso não, usando o mesmo conceito, de repente não aproximar o ímã da espira, mas aproximar e afastar a espira do ímã. Dá na mesma, eu vou ter o mesmo efeito, né, se eu aproximo e afasto a espira desse ímã. Então, dessa forma, o que nós vamos ter? Variação do campo magnético. Em um determinado espaço de tempo, eu vou ter a aplicação da lei de Faraday. Então, pessoal, nós vimos, né, que esse gerador elétrico ele vai trabalhar da seguinte forma, né? Como eu vou ter a minha espira passando, né, entre dois polos, né, de um ímã, conforme eu for movimentando essa espira, eu vou estar variando o fluxo magnético, né, o fluxo do campo magnético. E aí eu vou ter o campo magnético que sai do ímã, né, ele vai chegar até atravessar essa espira em diversos pontos, né, ainda mais porque ela vai se movimentar. Então, quando isso acontece, né, a gente até usou esse exemplo aqui desse eixo girando. Então ele gira, né, conforme ele gira um pouquinho, ele vai pegar uma outra parte do nosso campo magnético, né, uma outra quantidade de fluxo de campo magnético. Isso vai induzir uma certa quantidade de tensão. Se eu giro ela e ela fica ela atravessa, né, ela fica, aliás, paralelo às linhas de campo, eu vou ter minha maior quantidade de tensão elétrica gerada. E aí, se eu vou retornando ele, né, aí ele acaba chegando a zero quando as linhas atravessam por completo. Então, e aí, isso eu dei só meia volta no rotor, né, dei só meia volta no eixo, nesse eixo aqui onde está conectada a minha espira. E aí, se eu continuo, eu vou ter o quê? Uma tensão uma tensão numa polaridade contrária, né? À medida que a gente vai completando isso, ele vai chegando numa polaridade contrária, que é o que a gente chama, né, de semiciclo positivo e semiciclo negativo. Então nós vimos, e isso fica mais claro nesse vídeo, né? Esse vídeo ele explica muito bem isso, né? Conforme você vai girando aqui o rotor, e lembrando que quem está fazendo aqui essa espira, na verdade, ela está representando um conjunto de espiras, que a gente vai depois dar o nome disso de armadura do nosso gerador, mas à medida que você vai girando, né, pode ver que ele está só num sentido, mas a corrente ela vai mudando de sentido, né? Quando ele chega na metade, ela muda de sentido. E aí você vai ter então vai tendo a formação do sinal alternado, como a gente consegue ver aqui. Então esse é o funcionamento basicamente. Você vai ter uma estrutura que vai gerar um campo magnético, né? Um ímã ou um eletroímã, né? Está fixo, e aí você vai girar o campo, vai girar uma espira, um conjunto de espiras, né? E aí conforme você tem essa variação do fluxo magnético que vai passar por essa espira, né? Cada hora ela vai passar de um certo ponto, vai cortar essa espira em um determinado ponto, e aí você vai ter, obviamente, a geração de tensão com valores diferentes. E é justamente no formato da tensão senoidal, né? Que é o que a gente conhece como tensão alternada. Então, esse é o tipo de sinal que vai sendo formado, né, pelo gerador elétrico, tá? Então o gerador elétrico ele vai sempre assim, nesse cruzamento inicial de campos magnéticos,
né, do campo magnético fixo e a variação que você tem ali de uma espira, da posição de uma espira, você vai gerar sempre tensão alternada. Ah, mas e o gerador de tensão contínua? Beleza, você pega essa tensão alternada e passa ela para tensão contínua, que é o que a gente vai ver mais aprofundadamente, né, quando nós estudarmos o alternador. Né? O alternador, basicamente, ele seria um gerador de tensão contínua. Bom, mas isso fica para a próxima aula. Mas nessa aula, importante é você realmente relembrar o funcionamento disso, porque nós vamos aplicar isso aqui, aprofundando um pouco mais nas partes aí do gerador. Tá? Bom, e aí, baseado nisso, né, nós estabelecemos aí nossos conceitos a respeito do gerador, e na aula passada nós focamos mais a parte de como funciona, né, como que funciona o gerador. Então, da onde que está saindo essa tensão? Da onde que está saindo essa conversão de tensão alternada para tensão contínua? Hoje, nós vamos, nessa aula, fazer um aprofundamento, né, nas partes do gerador. Né, nós vamos estudar um pouco mais o funcionamento, nós vamos estudar um pouco mais a aplicação, quais são os valores de tensão que o gerador acaba gerando, com qual frequência, o que interfere e o que não interfere. Legal? Bom, então vamos dar uma olhada aqui nessa parte dos geradores e vamos falar um pouquinho das partes de um gerador elétrico. E a primeira parte que eu gostaria de falar com você é o rotor. Eu já tenho citado essa parte do gerador em algumas explicações, né? O rotor é a parte do gerador que é acoplada à fonte primária. Então, toda vez que eu me refiro a uma fonte primária, né, gerando um movimento mecânico para o gerador, né, eu me refiro ao rotor. É justamente o eixo, né, onde eu vou estar acoplando ao eixo da fonte primária. Bom, basicamente, né, a gente vai dividir em duas partes o nosso gerador elétrico, e aí ficando o estator, né, que é a parte onde eu teria o meu ímã, né, a imantação, o meu eletroímã, e o rotor, mas assim, a gente define o rotor como a parte que vai girar. Então, assim, a gente não vai se prender muito aonde vai estar onde vão estar as bobinas e aonde vão estar o eletroímã, porque isso pode mudar de acordo com o tipo de armadura, que a gente vai falar mais à frente. Mas, enfim, você classifica o rotor como o elemento que vai ser acoplado à fonte primária. É a parte que vai girar, é a parte que gira do gerador, tá? Bom, seria esse miolo, então, né, onde eu tenho aqui o eixo, né, ele vai estar conectado ao eixo. É lógico que ele vai ter uma estrutura que vai ter um norte e sul, seja isso através do eletroímã, né, com bobinas, ou através pura e simplesmente de um ímã, né? Então, ele vai fazer parte aí do gerador, e é uma parte importante, tá? E aqui a gente acoplaria, né, por exemplo, um motor a diesel, né? Eu acoplo nesse eixo para que o motor a diesel, através do combustível, faça com que esse eixo gire, e o movimento desse eixo é que vai provocar a conversão da energia mecânica para energia elétrica. Bom, aqui alguns tipos de rotores, tá? Nós temos, por exemplo, o rotor de alta velocidade, nós temos aqui os rotores de baixa velocidade, né? Ele pode mudar com relação ao número de bobinas, né? Você pode ter várias bobinas, você pode ter uma bobina só, mas de qualquer forma é a parte que se movimenta. Então aqui seria um rotor, nesse caso um rotor por uma velocidade maior do que 1.200 RPM, e esse aqui seria um típico rotor de uma velocidade menor do que 1.200 RPM, certo?
Bom, é que ele tem que ser mais leve por uma velocidade maior. Tá? RPM, né, se você não sabe, é rotações por minuto. É o número de voltas que ele dá no intervalo de 1 minuto. Certo? Bom, voltando então nas partes do gerador elétrico, nós temos o estator. O estator é a parte que fica parada. Então, se o rotor, ele chama rotor porque ele rotaciona, o estator ele se chama estator porque ele fica estático. Tá? Então, estator vem de estático, estático quer dizer parado. Então, seria essa parte aqui, né? Essa parte que vai ficar parada, é a parte que não gira. Tá? Ou que não vai ser girada, né, por uma fonte primária. Aqui, por exemplo, né, a gente teria aqui os ímãs, né, se ele estivesse no estator, né, e aqui dentro eu entraria com o rotor para que ele vá girar e seja alcançado, né, pelo campo eletromagnético ou magnético desses ímãs ou eletroímãs, certo? Então o estator é a parte que fica estática, a parte que fica parada. Aqui um exemplo de um estator, né? Ele pode ser bobinado, né? Depois a gente vai ver essa questão da bobina, onde que a bobina fica, se ela fica no rotor ou se ela fica no estator, ela pode ficar nos dois, tá? Então aqui eu entraria, nessa parte do meio, eu entraria com um rotor e essa parte então ficaria parada. Bom, então, pessoal, assim, importante, tá? Do que a gente viu até agora das partes, rotor fica girando, estator fica parado, tá? Agora vamos falar da onde que vai ficar a bobina. Onde que fica a bobina e aonde que vai ficar o ímã ou o eletroímã. Bom, para isso é importante a gente entender o que é a armadura. A armadura é justamente o conjunto de bobinas do gerador. Então, quando a gente fala em armadura, são as bobinas, são os fios enrolados ali que vão estar em algum lugar. Aonde que ela vai estar? Vai estar na parte que se movimenta ou na parte que fica parada? Vai estar no rotor ou vai estar no estator? A armadura ela pode ficar tanto em um quanto no outro, né? E aí você vai ter geradores com dois tipos de armadura. Você pode ter a armadura giratória. Então, ela pode estar no rotor. E se essa armadura estiver no rotor, ela é chamada de armadura giratória. Por quê? Porque se as bobinas vão estar no rotor e o rotor gira, então eu vou ter uma armadura giratória, né? A armadura ela vai ficar girando juntamente com o rotor, sendo movimentado pela fonte primária. Tá? Então, seria basicamente esse desenho, né? Esse desenho ele mostra pra gente o quê? Aqui essa parte de dentro, aqui está representado somente uma espira, né? Mas aqui seria quem? Seria uma bobina, seria um conjunto de bobinas. E esse aqui é o rotor, porque é ele que vai girar. E quem vai ficar parado? O meu ímã. O ímã fica parado e quem gira é a bobina, certo? Nessa configuração, você precisa do que nós chamamos de escova, que como ele vai estar girando, né, como que ele vai fazer para passar a tensão ela vai ser gerada na bobina, assim como nós vimos pela lei de Faraday. Como ela vai ser gerada na bobina, então ele vai ter que estar encostando em uma parte, né, para que essa parte, para que ele possa passar a tensão que ele está gerando. Essa parte que ele vai estar encostado é o que nós chamamos de escova, tá? Então, olha, essa configuração exige o uso de escovas, que nos geradores com armadura giratória é o local que estabelece conexão entre a parte rotativa, que é o que vai estar girando aqui, e a parte estática do gerador, que seria onde eu vou estar colocando a minha carga. Então é ele que vai estar fazendo essa interface. Bom, a gente já viu esse vídeo como um exemplo aí do funcionamento do gerador, mas aqui eu estou querendo representar a armadura giratória, ou seja, uma espira, uma bobina que está girando juntamente com o eixo, ou seja, ela está ligada ao rotor. Então é esse caso aqui. Então aqui estão as minhas bobinas nesse eixo,
ela está girando juntamente com o eixo, e aí eu tenho aqui, ó, justamente a escova e os anéis para estar coletando essa tensão, né, para eu poder mandar para minha carga, né, para poder alimentar alguma coisa com o quê? Com tensão alternada. Então, a armadura giratória, né, a armadura giratória, as bobinas elas ficam no rotor, né? Então, um sinônimo de bobinas seria armadura. A armadura é onde nós temos as bobinas. Então, se elas estão no rotor, então eu tenho uma armadura giratória. Outro tipo de armadura que nós podemos ter, né, ela pode ser fixa, ela pode estar fixa no estator. Né? Quem que é o estator? É a parte que fica parada, é a parte que fica estacionada. Então, nós vamos ter o quê? Uma armadura estacionária. É quando eu tenho, quando as bobinas estão presentes na parte que não se movimenta, tá? A parte que fica parada. E aqui a gente tem esse exemplo, tá? Nesse exemplo aqui, aqui tá vendo essa representação da nossa bobina, né? A nossa bobina, aqui eu tenho uma espira, mas ela está representando um conjunto de bobinas. Então, nesse caso aqui, quem está no estator é o meu ímã. E as minhas bobinas, elas estão aonde? Elas estão paradas, né? E se elas estão paradas, elas vão compor o estator, né? E aqui é onde eu vou ter a minha carga. Então, dessa forma, olha, quem vai estar em movimentação vai ser o meu ímã permanente, né? Ele vai estar no meu rotor. E aqui a espira, ou conjunto de espiras, né? Que é a minha armadura, ela está estática, ela está parada, ela não está girando. Quem gira nesse caso é o ímã permanente. Então o ímã está girando e aqui as bobinas elas estão paradas, tá? E da mesma forma gerando um sinal alternado, tá? Da mesma forma. Então são duas formas, dois tipos que nós temos de armadura, tá? Então assim, falando da armadura giratória e da armadura estacionária, né? Basicamente, né, na armadura giratória o ímã fica parado e a bobina se movimenta, né, que é esse caso aqui. Então, na armadura giratória o ímã está parado e quem está se movimentando são as bobinas. Naquele nosso exemplo lá da lei de Faraday, né, o ímã está parado e quem está se movimentando são as bobinas, né? Eu tenho variação do campo magnético. Então, se eu fizer dessa forma, a luz acende, tá? Mas quem está girando, quem está se movimentando? A armadura, né? Quem está se movimentando é justamente a bobina, tá? Então, normal, eu vou conseguir gerar um campo, vou ter uma variação do campo eletromagnético e vou ter a geração de tensão. Agora, na armadura estacionária, né, na estacionária, a bobina fica parada e o ímã se movimenta. Pode ver aqui, a bobina está parada e quem está se movimentando é o ímã. Lembrando que esse eixo ele é sempre movimentado por uma fonte primária. Então, nesse caso, né, como a bobina está parada e quem está se movimentando é o ímã, né, é como se eu movimentasse o ímã. Se eu fizer isso também, eu vou ter variação do fluxo do campo magnético. Então, eu também consigo acender essa lâmpada. Então, consigo também aplicar a lei de Faraday. Então, não importa se a armadura ela é estacionária ou se ela é uma armadura giratória, as duas formas estão valendo. Das duas maneiras, nós vamos ter o funcionamento do gerador elétrico. Legal? Bom, e aí nós vimos, né, da mesma forma, né, onde a gente vai conseguir, então, baseado no giro, né, desse eixo, a variação do fluxo magnético nessa bobina vai gerar para a gente o quê? Um sinal a minha tensão induzida sempre será uma tensão alternada, tá? Essa tensão aqui
ela vai ser uma tensão alternada. Então, cada ponto, né, aqui estaria representando o nosso eixo. Esse exemplo aqui seria um exemplo onde a minha armadura, né, nesse caso aqui, a minha armadura ela está no meu rotor, né, então ela é giratória. Né, então eu vou movimentando o meu eixo, vou variando o fluxo magnético, e aí eu vou variando também o que? A minha tensão, por isso que ela fica alternada. Quando ela chega na metade, ela zera e ela começa a fornecer tensão num sentido, né, numa polaridade contrária ao que ela estava fornecendo até então. É como se a gente estivesse aqui até a metade, né, então eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a metade ela forneceu numa polaridade, né? Daqui para cá ela forneceu numa polaridade. Daqui para cá, quando ela chegou na metade, ela já começa a fornecer a mesma coisa, só que em uma outra polaridade. Então é lógico que eu vou ter aqui um sinal alternado, né? Nesse meu sinal alternado, eu vou ter uma tensão de pico, né? Aqui é a minha tensão de pico. E vou ter também o quê? Um período, né? É o tempo que eu levo para formar a minha senoide, tá? É o tempo da minha senoide. Então ela começa aqui, né? E ela termina aqui. Depois disso ela vai se repetir. E ela vai se repetindo x vezes por segundo. E essa repetição de x vezes por segundo é o que nós chamamos de frequência. Mas o período é o tempo da formação da nossa senoide. Legal? Bom, então pessoal, vimos aí, né, as partes, demos nomes às partes do nosso gerador. Vimos então que ele vai gerar um sinal alternado, né? Nunca eu consigo gerar um sinal contínuo, eu consigo sim transformar de alternado para contínuo, que é o princípio da fonte de alimentação, mas eu vou ter então um sinal alternado que vai ter uma determinada frequência, que vai ter também uma determinada tensão. E agora a gente vai estudar um pouquinho, né, qual que é o valor dessa frequência e também qual é o valor dessa tensão do meu sinal gerado. Então vamos dar uma olhada aqui, olha, frequência do sinal gerado, ó. Tá aqui. Então os geradores, eles vão gerar um sinal senoidal que possui a frequência, que é dado em Hertz, relacionado com a rotação do eixo do rotor. Então o número de RPMs que esse eixo vai girar vai interferir na frequência do meu gerador e também no número de polos que o rotor possui. Então, esse sinal aqui, que ele tem uma determinada tensão de pico, né, ele tem também um determinado período, né, esse tempo para se formar um ciclo é chamado de período. Nós representamos aqui nessa fórmula com a letra T, e a frequência ela é o inverso do período. Então a frequência ela é igual a 1 dividido pelo período. Então, esse movimento do rotor é o que vai propiciar o meu sinal alternado, né? E ele vai definir uma determinada frequência, tá? Baseado nesse tamanho de período. E também, né, ele vai se basear no número de polos. Tá? Então, por exemplo, um gerador de 2 polos, né, imagina aqui nós temos, então, nesse exemplo, seria uma armadura estacionária, né? E aqui eu tenho aqui o polo norte e polo sul aqui no meu rotor. Ele tem 2 polos. Eu vou ter uma determinada frequência, tá? Ou seja, eu vou ter um determinado período que vai resultar numa determinada frequência. Se eu aumento o número de polos do meu rotor, nesse caso aqui, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou modificar a minha frequência. No caso aqui, eu aumento a frequência, ele se torna mais frequente em um determinado instante. E aí a gente vai conseguir definir isso através de uma fórmula, tá? A fórmula da frequência no gerador elétrico é definido por N vezes P dividido por 120. Onde, bom, F é minha frequência, a unidade de frequência é Hertz, é o inverso do período. N é a velocidade de rotação da minha fonte primária,
né, onde eu vou estar conectando ao rotor, vou estar conectando ao meu eixo. Então o número de RPMs, RPM é rotação por minuto, é a nossa velocidade de rotação do eixo. E o P é o número de polos do gerador. Tá? 120 é um número fixo. Então essa é a fórmula que vai definir qual é a frequência do sinal gerado. Bom, e a tensão eficaz? Aqui é o cálculo da tensão eficaz. Lembrando que quando a gente olha no gráfico, nós não vemos a tensão eficaz, nós vemos aqui a tensão de pico, certo? Aqui é a tensão de pico. Se eu quiser saber a tensão eficaz a partir da tensão de pico, é a tensão de pico dividido por raiz de 2. Se eu quiser saber a tensão de pico a partir da tensão eficaz, eu faço tensão eficaz vezes raiz de 2. Então a tensão eficaz ela vai representar o quanto que eu estou transferindo de energia. Quando eu falo que a tensão da rede elétrica é 120 volts, ali nós estamos nos referindo à tensão eficaz. E aí vai ter uma fórmula também. A tensão gerada no gerador elétrico ela vai ser definida pela fórmula. Então a tensão de saída, a tensão do meu gerador, vai ser 4 vezes φ vezes a frequência vezes F vezes N. E aí, onde o meu VS é a tensão eficaz de saída, φ é o fluxo magnético, dado em Weber. Depois nós temos F, que é a frequência, mesma frequência do gerador, da fórmula anterior. E o N é a velocidade de rotação da fonte primária. Então, o número de rotações da fonte primária também vai estar interferindo nessa fórmula. Então, quanto mais rápido o meu gerador, o eixo do gerador, quanto mais rápida for a minha fonte primária, maior vai ser a minha tensão. Quanto maior a frequência, maior vai ser a tensão também. E quanto maior o fluxo magnético, maior vai ser a minha tensão. E esse fluxo magnético vai estar relacionado com o número de espiras, vai estar relacionado com o número de polos também, vai estar relacionado com a quantidade, a facilidade do magnetismo penetrar ali no sistema mecânico, no sistema eletromecânico do nosso gerador, certo? Bom, então vamos fazer um exemplo com essas duas fórmulas. Então vamos imaginar o seguinte: dado um gerador elétrico de 20 polos movido por um motor a diesel de 360 RPM. Então esse motor a diesel ele é a minha fonte primária, onde eu vou estar acoplando ao rotor do gerador e a partir daí ele vai girar a uma velocidade de 360 RPM. Então pelas espiras desse gerador circulam um fluxo magnético de 15 miliwebers. E pede-se, letra A frequência do sinal gerado, letra B, a tensão eficaz do sinal gerado. Tá? Então eu quero achar a frequência e quero achar a tensão eficaz. Então, os dados que eu tenho, o meu P vale 20, que é o número de polos. Esse número de polos ele tem sempre que ser par, porque eu vou ter sempre um conjunto, eu vou ter sempre o norte e o sul. Depois eu tenho aqui o meu N é 360 RPM, que é a minha velocidade, é o número de giros. O φ é 15 miliwebers, e aqui eu já vou transformar para Weber. O mili é 10 a menos 3, 15 vezes 10 a menos 3 dá 0,0015. Tá? Eu tenho que fazer essa transformação. Ou uso na hora da fórmula, uso o expoente a menos 3, porque aqui está em mili. Bom, a fórmula que eu tenho, vou achar primeiro a frequência para fazer a letra A. Ela vai ser igual ao N, que é o número de rotações vezes o número de polos. Isso vai ser igual... depois eu vou dividir por 120. Então, o meu N é 360, 360 RPMs. O meu P é 20, tenho 20 polos, dividido por 120, essa frequência vai ser igual a 60. A unidade de frequência é Hertz. Então, resposta aqui, 60 Hz, a nossa letra A. Tá? Então, esse aí seria um gerador de 60 Hz. E qual é a tensão eficaz desse gerador?
A fórmula é Vs igual a 4 vezes φ vezes a frequência vezes o Vsf vezes n, né? Ou seja, 4 vezes 0,0015, né? Que é o meu fluxo magnético, vezes 60, que é a minha frequência, da onde eu tirei 60, o 60 que eu acabei de calcular, vezes 360, que é o meu n, que é o número de rotações do meu gerador, tá? E aí, fazendo essa conta, eu chego à conclusão que o meu Vs, a minha tensão eficaz, é igual a 129,6 volts. Então, a letra B, 129,6 volts. Então, tá aí esse exemplo para a gente poder aplicar aí as fórmulas que nós vimos. Então, eu tenho um gerador. Esse gerador ele tem, ele vai possibilitar que se forme um sinal alternado. Esse sinal alternado tem uma tensão eficaz, então, de 129,6 volts e uma frequência de 60 Hz. Legal? Bom, eu gostaria agora de convidá-lo para fazer os exercícios para validação da sua presença. Eles vão revisar esse conteúdo que nós vimos a respeito dos geradores e fechar aí o assunto na nossa matéria de máquinas elétricas. Qualquer dúvida, estou à disposição no grupo de WhatsApp e você também pode voltar e rever essa aula ou outras aulas também, a aula anterior de geradores. Legal? Um grande abraço a todos e bons estudos!